Boa noite, Cristóvão. Parabéns pela vitória. Obrigado. Falar um pouco sobre a atuação do Thales, que marcou o gol da vitória, e também do Muriqui. Muriqui que entrou muito bem no segundo tempo, fazendo o passe do gol da vitória, e principalmente o Thales concluindo para o gol. São jogadores que têm trabalhado muito. O Muriqui um pouco não conseguiu uma continuidade maior, porque se contundiu e teve que ficar fazendo trabalho de recuperação. Então, incomodou bastante ele desde os Estados Unidos, mas agora já conseguiu. Essa última semana, ele treinou a semana inteira, e isso ajudou a ele voltar. Entrou no jogo hoje, foi bem, deu passe para o gol, e isso é muito bom, principalmente para quem está voltando. E o Thales é só manutenção, ele está mantendo aquilo que ele está fazendo desde o começo da temporada. Então, conseguindo jogar numa boa intensidade o jogo inteiro, e nós estamos muito contentes com ele. Cristóvão, aquele sonho que você disse que tinha, né, de em breve poder utilizar todo mundo, aos poucos ele está se concretizando, né? Hoje já participaram aí o Jean, o Gilberto já estava à disposição, o Muriqui acabou também estreando. Eu queria que você falasse dessa situação, dessa satisfação e facilidade que isso causa no seu trabalho, acaba impactando diretamente no seu trabalho, de poder ter essas peças, tanto que são tantas agora que, por exemplo, Madison, Andrezinho, outros atletas nem ficaram hoje no banco, né? Por conta, são só 7 para relacionar para o Carioca. Essa limitação de número de jogadores no Campeonato Carioca, isso a gente perde muitas opções, né? Fica mais restrito. E com essa, nós estamos montando um outro grupo e estamos contratando jogadores justamente para nossas necessidades. E aí, quando estiverem todos aptos assim a jogar, ainda vai ser mais difícil ainda. Mas isso aí é bom, porque da dificuldade, mais dificuldade você tendo opção. E é importante, está sendo bom, sim, esse começo em relação a isso, por dar, sim, a oportunidade para todos. Está tendo a possibilidade de fazer isso. Até porque esse começo de temporada tem sido muito difícil, porque os jogos têm sido muito desgastantes e num calor muito grande, então a recuperação ela nem sempre ela é total, de um jogo para outro. E isso, como hoje a gente fez um jogo desgastante na quinta, hoje de novo muito desgastante, e aí a gente tem que investir bastante na recuperação. É o que a gente está fazendo, mas mesmo assim é pesado. Cristóvão, queria que você falasse um pouquinho das alterações que você fez ainda no time hoje. Hoje você optou pelo Bruno Galo começando a partida, o Júlio dos Santos vencendo o titular, e até no segundo tempo você pôde observar hoje o Muriqui, o Jean. O que você pode falar desses jogadores? E até, você está falando muito de elenco, né? Hoje você acabou nem relacionando o Éder Luiz, Andrezinho, que vinham entrando no time. O Éder Luiz chegou a ser titular na primeira rodada, enfim. Como é que você está avaliando esse elenco e você ainda está enxergando o melhor time aí para essa temporada? Ainda não, porque agora nós estamos tendo mais opções. Todo jogo vocês vão fazer algum comentário de que alguém ficou de fora, porque são só 18 e vai ser assim. E a gente vai fazendo o time, montando o time, fazendo o banco de acordo com a necessidade daquela partida. Então, isso vai acontecer outras vezes. E agora esqueci a outra. O Galo entrou muito bem no último jogo, e uma coisa que a gente tem trabalhado, precisando melhorar, a saída de bola. Ele é um jogador que tem uma condição de marcação boa e muita qualidade na saída de bola. Então, ele organiza bem o jogo. A ideia foi essa, acho que ele foi bem, deu isso. A equipe teve algumas dificuldades, principalmente na primeira parte do primeiro tempo, e depois melhorou. Mas ainda estamos fazendo ainda muita força ainda para jogar. A gente tem que jogar um pouco mais de naturalidade. Isso é normal, natural, pelos jogos, pelo desgaste, e também, claro, a não definição ainda da equipe, né? A gente tem jogado no mesmo sistema, mas a equipe, a gente está mudando para poder encontrar. Então, natural que essas coisas aconteçam. Cristóvão, sobre o Escudeiro, que fez o primeiro gol dele no Vasco,
E também e fez uma boa partida no primeiro tempo, no segundo, e foi impecável também na lateral esquerda. Há uma chance dele disputar a posição na esquerda ou só realmente no meio de campo? Não, só no meio de campo. Essa condição de levar só 8 para o banco, a gente tem que ter jogadores que jogam em mais de uma posição. Então, a gente também, quando vai fazer o banco, a gente olha muito isso. Nós temos alguns jogadores que são assim, que jogam em mais de uma posição. E ele foi numa posição que ele joga raramente, mas a necessidade do jogo era essa, ele estava bem no jogo e eu precisava de mais força de ataque. Por isso, eu coloquei o Muriqui no lugar do Alain e recuei o Escudeiro. Cristóvão, boa noite. Boa noite. Como você falava aí, nem todos os reforços estão à sua disposição ainda. É um momento de montagem da equipe, de escolha das peças, de definir qual é o melhor esquema. No intervalo do jogo, quando você passava ali para sair, os torcedores estavam protestando com você. Como é que você vê essa impaciência do torcedor ainda na terceira rodada da Taça Guanabara, ainda no momento de montar a equipe? Assim, quando eu saí, a gente tinha feito uma parte do primeiro tempo, não foi boa, errando muitos passes, que isso fez com que a equipe se desgastasse mais ainda, e a Rezende fez um gol. E parabenizar o Fonseca pela equipe dele, uma equipe muito boa, bem armada, muito boa equipe, dificultou bastante, parabenizar ele pela equipe dele. Então, nós tínhamos tomado o gol e eu desci e estava 1-0 para o adversário. Então, por isso que eu vi aquilo ali. Quando eu saí agora no final, não teve. Cristóvão, só mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre reforços, a gente acompanhou o presidente na sexta-feira e ontem na apresentação dizendo que a expectativa era de anunciar mais 2 reforços agora no início dessa semana. Esse fala muito no nome do Bruno Paulista, volante, também no atacante Andrés Escobar. Até parece que ele está embarcando para o Rio agora. Queria saber o que você conhece desses 2 jogadores, se seriam jogadores que te ajudariam aí nessa montagem final do elenco. Sim, os jogadores conheço, sim, são bons jogadores, jogadores que em vindo para o Vasco eles vão contribuir bastante. Tomara que isso aconteça. Cristóvão, o Vasco consegue a segunda vitória seguida e na quinta-feira tem estreia na Copa do Brasil contra o Santos do Amapá. Uhum. Qual o valor dessa vitória para dar confiança, para dar tranquilidade, mesmo sendo uma outra competição, o efeito que faz 2 jogos, 2 vitórias na sequência? É bem importante porque o começo de trabalho, as oscilações elas acontecem bastante e você vivendo isso não define a confiança que é necessária e que é importante. Então, a equipe conseguindo vitórias, isso fortalece bastante. Então, mesmo com as oscilações que a gente tem acontecido nos jogos, a equipe tem conseguido ganhar e em boa parte do jogo jogando no nível que nós queremos. Então, seguindo assim, eu acho que vai ser muito importante. Essas vitórias são muito importantes para isso, porque moraliza. Sei que ainda está cedo, né? Acabou a partida agora, ainda vai pensar nesse próximo jogo, mas o que já dá para projetar nessa estreia na Copa do Brasil? O que sabe do adversário? A ideia é até usar a força máxima nesse jogo? Sempre jogar com força máxima. Só se os jogadores estiverem sentindo alguma coisa, até porque isso pode acontecer, como eu falei, por causa do desgaste dos jogos, né? A gente tem jogado uma temperatura muito alta e isso tem sido bastante desgastante. Às vezes pode ser que aconteça de não ter a recuperação de uma partida para outra. Mas nós vamos, sempre que tiver todo mundo à disposição, vamos com força máxima, porque é uma competição importantíssima e a gente vai jogar tudo nela. Gustavo, boa noite. Boa noite. Você optou por jogadores mais jovens desde a estreia do Campeonato Carioca. Queria que você falasse se você sente uma diferença dessa questão. Seriam jogadores com uma idade mais baixa, talvez mais rápidos. O que você pode analisar nesse sentido? Não é uma coisa assim que preocupe ou que eu olhe diretamente, não. Eu quero assim os jogadores que naquele momento eles possam dar aquilo que eu desejo para a equipe. E, coincidentemente, alguns jogadores que tiveram oportunidades
no começo da temporada, lá nos Estados Unidos, na competição lá, eles tiveram a oportunidade e souberam aproveitar, então por isso eles são mantidos, mas olhando muito isso, a contribuição que pode se dar para que a gente jogue aquilo que desejamos. Cristóvão, você falava sobre avaliar os jogadores para ver se ninguém sentiu alguma coisa. O Rodrigo saiu no intervalo, você já tem alguma informação sobre ele? Ele parece que ele sentiu a coxa? Não falei com o médico, mas falei com ele. Ele tem sentido essa dor já na pré-temporada, desde os Estados Unidos. Então, a gente vai avaliar bem, porque quando isso acontece, tem que ter um pouco de cuidado, porque senão, aí sim, pode virar uma coisa mais séria. Boa noite, Cristóvão. Duas questões. A primeira é se você já estudou, ou alguém da sua comissão está estudando o Santos da Amapá, porque como a Copa do Brasil agora mudou o regulamento, é um jogo único, o Vasco tem a vantagem do empate, mas se perder está fora, então não tem como ter uma segunda chance. E a segunda é sobre o Wagner e o Kelvin. Eles vão para esse jogo? Tem uma expectativa de serem regularizados? O Wagner em relação à regularização, né? O problema dele é essa documentação. Eu acho que o Kelvin, ele tem a possibilidade, com toda certeza, ele vai estar. E acredito que os dois, porque o jogo é quinta-feira, então até lá a gente tem que resolver isso. E eles já estão treinando, o Wagner já está treinando há um tempo também, e o Kelvin estava pronto lá para jogar também. Ele fez pré-temporada, então eles estão aptos. Em relação à Copa do Brasil, você perguntou? Se mudou o regulamento agora, sim. Mata. E se perder, não tem outra segunda chance. Sim. Se já estão estudando o Santos Amapá, como você vê esse novo regulamento? A Copa do Brasil ela sempre foi decisiva, né? Então, era só que os jogos era ida e volta e você tinha alguma chance, né? Mas nós estamos preparados, sim. É começo, mas nós estamos sentindo assim, e com os jogadores que estão chegando, hoje entrou o Jean, no jogo de hoje, o Muriqui já pôde participar, então tudo isso encorpa a equipe, é o que nós buscamos, nós vamos estar cada vez assim, mais encorpado, mais forte. Cristóvão, ainda em cima dessa questão do regulamento, né, da Copa do Brasil, você acha que era comum em alguns jogos, principalmente quando era ida e volta, que se usasse um time alternativo, como a gente fala, poupando alguns jogadores? Agora, por ser um jogo único, tem até chance de eliminação no caso de uma derrota, embora vá ser vantagem no empate. É algo que você pensa, por exemplo, está descartado poupar jogadores para essa partida, por exemplo? Olha, e se fosse ida e volta também, eu ia fazer a mesma coisa. É uma competição importantíssima e por ser começo de temporada, nós estamos buscando algumas definições. E isso a gente só vai conseguir jogando. Então, se fosse diferente também, eu usaria aquilo que eu estou buscando, seguindo para o caminho de definir a equipe. E eu vou fazer isso. Cristóvão, só uma informação, o que você tem recebido de informação do Henrique? Se ele já, quem sabe, volta para essa viagem de quinta-feira, a gente sabe que o Alan está sendo titular, hoje até foi substituído e você teve que improvisar o escudeiro, se o Henrique volta aí para a partida de quinta. Não, ele está tratando, né? A gente está observando ele dia a dia, amanhã nós vamos fazer outra avaliação para ver se ele volta a treinar, ou se ele já volta a treinar ou não. Ele ainda, 2 dias atrás, estava sentindo um pouco de dor, normal, mas ele tem melhorado dia a dia, então isso tem que esperar. Amanhã a gente tem uma posição. Gente, boa noite.